precisa começar a entender que todas as vezes que a gente passa por uma perda na vida, a gente vive essas etapas do luto. Deixa eu pegar os livros aqui que falam das etapas do luto, da Elizabeth Kubler-Ross. O livro é esse aqui, ó, que fala das etapas do luto. Ela é uma médica psiquiatra e um dos mais importantes estudos psicológicos do século XX foi sobre o MORT e o MORE, que eu não posso falar, senão dá ruim aqui. Teve origem nos importantes seminários interdisciplinares da psiquiatra doutora Elizabeth Kubler-Ross sobre a morte, a vida e a transição. Acabei falando, né? Nessa obra aqui desse livro, ela é um clássico que ela explora pela primeira vez as 5 etapas do luto. Eu achei muito interessante que várias pessoas lá no congresso chegavam para mim e falavam: eu queria entender por que eu ainda tô presa e não consigo nem acreditar que o meu marido me largou, eu não consigo acreditar ainda que eu perdi o emprego. E eu vi várias pessoas presas numa etapa do luto que eu vou falar. Então eu vi uma necessidade de explicar sobre as etapas do luto. E nessa obra, que se tornou um clássico, a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela explica pela primeira vez que nós temos 5 estágios todas as vezes que a gente tem algo fatal que é na nossa vida, seja uma perda de emprego, seja um divórcio, seja uma viuvez, seja um filho que sai para casar, uma filha que sai para estudar fora, seja uma mudança de carreira, seja todas as etapas, todas as pessoas passam e vivenciam as etapas do luto. E a gente tem que entender isso. Porque se a gente não entender, a gente não consegue administrar a nossa emoção. E a gente tem que começar a aprender a administrar a nossa emoção. Então, quando você está vivendo alguma coisa, um divórcio, por exemplo, lá no congresso, eu achei muito interessante, de uma forma até negativa. Eu ouvi de umas 7 pessoas falando que iam começar nesse grupo de análise porque elas estão ainda presas no marido que já foi embora no ex-marido, né, desculpa, que já foi embora 20 anos e elas ainda estão vivendo aquele luto e não conseguem acreditar que a pessoa foi embora. Então elas estão ainda na primeira etapa, que é da negação. Aí a doutora Elizabeth Kubler-Ross, ela nasceu na Suíça em 1926. E ela desafiou a família para seguir seu desejo de ser médica, saiu de casa aos 16 anos, servindo como voluntária em hospitais durante a Segunda Guerra, começou seus estudos de medicina em Zurique, em 1951, depois de formada mudou-se para os Estados Unidos, onde se especializou em psiquiatria, na Universidade de Chicago, organizou estudos sobre o fim da vida, publicou esse livro pioneiro em 1969, e escreveu outros livros sobre o assunto e deixou de existir em 2004. E ela aqui, ela fala que a pior dor que a pessoa pode enfrentar é quando ela não dá conta de entender a frustração que as pessoas vivem, as agonias no final da vida. E ela fez esse livro numa tentativa de encorajar pessoas a não se afastar das pessoas no fim da vida, mas se aproximar. E aí nós temos um outro livro que eu gosto muito de indicar, que é esse aqui da enfermeira Brauer, uma australiana, que ela trabalhou com doentes terminais. Daqui a pouco o Lorenzo vai mandar esses livros para vocês, aqui no ao vivo do canal de YouTube, para vocês terem esses livros. Uma das coisas que Soraya Trino falou lá, membro exclusivo do YouTube, eu achei muito interessante, ela falou assim, que depois que ela me conheceu no canal de YouTube, naquela aula de sonhos, a biblioteca dela tem quase todos os livros que eu indiquei. Obrigado, Soraya Trino. Muito, muito legal isso de você. Então, a enfermeira Brauer, ela escreveu esse livro, A Vida, o que acontece no final da vida das pessoas. E isso aqui eu não fiz a apresentação, então eu vou ler aqui para vocês. Que ela presenciou, que ela trabalhava em hospitais que as pessoas estavam no final da vida. E ela presenciou 5 características nas pessoas que estavam já no final da vida, ali com uma doença terminal, que estavam com efeito paliativo, que não tinha mais nada o que fazer, não pessoas ativas ainda na vida. A primeira coisa que ela observou, que as pessoas desejariam ter mais tempo para viver uma vida verdadeira, e não a vida que as outras pessoas esperavam que ela vivesse. Então a vida verdadeira é aquela
que faz você ser feliz. Porque eu vejo muitas pessoas vivendo a vida que o outro quer que ela viva. Então, a gente tem que aprender a não viver a vida que o outro quer que a gente viva. A gente tem que aprender a viver a vida que a gente dá conta de viver. Então, a gente tem que trabalhar até a etapa do luto de eliminar, não agradar os outros, porque às vezes a gente não vai conseguir agradar as pessoas. E tá tudo bem. E a enfermeira Brauer escreveu nesse livro que uma das coisas que mais as pessoas se arrependiam é não ter tido autenticidade para viver a sua vida. Depois, Lorenzo, depois você lê esses comentários aí, hein, Soraya? Depois eu vi que você mandou um comentário enorme aí. Quando acabar a live eu vou pedir para Lorenzo ler esse comentário. Então a gente tem que aprender a ter autenticidade. A gente tem que aprender a saber quem a gente é. Quem falou nesse livro foi a enfermeira Brauer, que falou isso. E as pessoas que não viveram uma vida autêntica, elas viveram uma vida inautêntica. Esse saber é do Carl Roger, que é da abordagem centrada na pessoa. Aqui, eu também tenho a graduação de psicologia, né? Então esse saber, esse livro não vale a pena comprar não, tanto que eu não vou pedir nem a Lourenço para mandar para vocês. Esse livro é para falar do Carl Roger. Carl Roger é saiu da psicanálise, criou da psicologia humanista, criou a abordagem centrada na pessoa. Carl Roger, o nome dele é Carl Roger, ó, Carl Roger. E ele falou que nós temos 3 características. A gente tem que ter congruência, a gente tem que ter empatia e a gente tem que ter aceitação incondicional do sujeito. O sujeito nós, no caso. O que é congruência? Se você sente algo, se você tá triste, você tem que começar a falar, eu estou triste. Se você tá alegre, você tem que começar a falar, eu estou alegre. Porque a grande parte das pessoas, elas são incongruentes. Elas estão tristes e fingem que tá alegre. Elas estão alegres, ela não quer que os outros demonstrem que ela tem alegre, que ela tem medo que as pessoas tenham inveja. Falar uma coisa pra vocês, inveja não pega. Inveja, quem tá mal é a pessoa que inveja. Inveja não faz mal a quem é invejado. Inveja faz mal a quem sente. Lembra da história do Amadeus, que era aquele rapaz brilhante, tem um filme Amadeus. Aí do Caim que matou Abel. Nós temos grandes Remo, esses dois da Itália, que eu nem lembro o nome. Você sabe o nome, Lourenço? Assim, Rêmulo e Ramo, eu não lembro, mas também. Então as brigas acontecem porque quem sente inveja não suporta o brilho do outro. É aquela história que a Rosana, que é aspirante psicanálise, que é membro do YouTube, nos contou da fábula, eu não sabia, da fábula da serpente do vagalume. Quando ela contou isso, a Rosana ajudou muito no congresso. Obrigada, Rosana. Obrigada, Ludmila, que está aqui como membro exclusivo. Elas ajudaram muito, muito. Foi muito interessante contar com a ajuda das duas. Tudo no congresso funcionou certinho. Aquela placa escrita eu fui, onde todo mundo podia tirar foto, aquilo ali foi uma ideia minha. E aí já ajudou a concretizar aquele sonho meu. Foi o marido da Ija, da faculdade chamado SESV, que cedeu o Sebrae sem nenhum custo para nós estarmos lá. O auditório do Sebrae é um auditório de ponta, ali na Enseada, perto do Shopping Vitória, que a gente via a Baía de Vitória no fundo. Então, a gente tem que aprender a ter congruência, a gente tem que aprender a saber quem nós somos, porque quando a gente não sabe quem a gente gente vai para o primeiro arrependimento que a enfermeira Brauer falou. O segundo arrependimento, na hora que você não tem mais tempo. Eu não queria ter trabalhado tanto, eu não queria ter gastado a minha vida trabalhado tanto. Então, nós temos que lembrar o que o Einstein falou. O Einstein na década de 40 falou, chegará um momento que as pessoas vão ter 2 sapatos, elas vão querer ter 20. Elas vão ter 2 casas, elas vão ter que ter 4. Elas vão ter 2 carros, elas vão querer ter 8. Porque é o momento da insatisfação. E aí você começa a comprar. Nós estamos vivendo uma era de consumismo. Consumismo é diferente de consumidor. Porque às vezes você é um consumidor, você não é um consumista. Para você entender se você é consumidor ou consumista, é assim: você compra as coisas e você guarda e não usa, ou você compra as coisas e você usa. Para você entender se você é um consumista ou um consumidor. E aí a terceira coisa, o terceiro lamento, ela desejaria ter mais coragem
de expressar o que eu sinto. Desejaria ter mais coragem de falar para as pessoas: desculpa, eu errei, obrigada porque você me ajudou. Então é o terceiro lamento. O quarto lamento: desejaria ter tido amigos mais verdadeiros, porque eu convivi com pessoas que eram falsas e eu sabia que eram falsas, mas eu não conseguia largar. Então é o quarto lamento. Permita-se. Ela escreve aqui: desejaria ter ficado em contato com amigos de verdade. E permita-se. E eu vou contar a história da serpente do vagalume, só quero encerrar aqui, Nini. E o quinto lamento: desejaria ser mais feliz. Desejaria ter mais perspectiva de vida, desejaria amar mais o meu trabalho, desejaria ter mais autoestima, desejaria ter gostado mais de mim, porque eu passei uma existência sem gostar de mim. E aí Lourenço vai botar esses 4 no livro, né, Lourenço? Já posso te dar? Aqui pra você botar? Aí a história da serpente do vagalume contada a mim pela doutora Rosana. Estava a serpente lá no pântano, a serpente não tem brilho, não tem luz. E de repente, nessa